fazendo um panorama bíblico, amém? Um resumo da Bíblia, quase completa, que nós vamos navegar na palavra de Deus hoje, saindo do livro de Gênesis e quem sabe nós vamos chegar até os dias de hoje. Eu acredito que hoje nós não vamos conseguir concluir ele todo, mas nós vamos sair pelo menos, o Velho Testamento, eu tenho certeza que nós vamos concluir, e um pouquinho do Novo nós vamos estar entrando aí no dia de hoje. Eu creio que vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus, amém? Podemos já abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, amém? Indo lá para o livro de Gênesis, glória a Deus. Nós estávamos, aleluia, aqui no livro de Gênesis, na última aula falando sobre a criação, e hoje é praticamente uma continuação disso, amém? Uma continuação aí do livro de Gênesis. É importante a gente dar continuidade, aleluias, a essa obra, principalmente na de hoje. E eu creio que hoje vai ser uma aula mais gostosa, uma aula mais privada, vamos dizer assim. Uma aula que a gente vai ter mais condições, vamos falar mais, amém? E isso vai ser muito bom para nós hoje, amém? Para nós darmos continuidade aí naquilo que Deus ele começou a proporcionar à nossa vida. Na aula passada, iniciamos toda a criação, amém? A criação dos seres viventes, e chegamos, aleluias, até a criação do homem. Então, nós paramos ali na criação da mulher. Vamos fazer um pequeno resumo desta aula. Nós vamos ver na sua criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos estar lendo, amém? Diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso, Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e houve trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação de luz e as trevas, e chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Amém? Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Criador de todas as coisas. Sem Ele não existiria nada. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. E nós vimos que Ele criou a terra. Depois nós vimos a criação do universo, do sol, da lua, das estrelas. Nós vimos, aleluias, também Ele criando todos os seres viventes, as almas viventes, e vimos que na criação Deus ele separa uma particularidade muito grande. Quando Ele vai criar o ser humano, Ele fala: façamos a nossa imagem e semelhança. E a imagem de Deus, Deus criou homem e mulher. E a partir de então nós vemos que Deus começa a fazer essa criação, de todos os seres viventes, e em particular do ser humano. E quando Ele vai criar o ser humano, nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, já a criação do homem, e Ele faz uma particularidade, dizendo: Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, fazendo do homem uma tricotomia, como Deus ele é uma tricotomia. Ele é três em um, como nós somos três em um. Nós não deixamos de ser quem nós somos, mas nós somos formados de corpo, somos formados de alma e
somos formados de espírito. Então somos uma tricotomia, como alguns aspectos da natureza também é formado de 3 partes, como o nosso espaço é formado de 3 partes, o ovo é formado de 3 partes, a melodia é formada de 3 partes, e existem muitos exemplos dentro da natureza que é criada da mesma natureza, é separado de 3 partes. Amém? E aí então nós vemos esta particularidade na criação do homem, que Deus cria o homem diferente de toda a sua criação, cria o homem em uma particularidade muito grande, cria o homem como um ser espiritual, como um ser dotado de Deus na sua criação. Aí quando Deus ele cria o homem, nós vamos ver que Deus para fazer a criação da mulher. E ele, quando ele separa para fazer a criação da mulher, faz adormecer Adão, como todos os irmãos sabem, então é bem rápido. Faz adormecer, tira a costela de Adão e forma Eva. E dá a Adão. E quando Deus forma a Eva, ele faz uma separação também, que é muito importante. Quando ele cria a mulher, e cria a mulher e dá a mulher ao homem, ele coloca e estabelece que ambos serão uma só carne, que é o casamento do ser humano, a instituição da família, que é uma das bases da Igreja de Cristo. Então é formado a partir daí a família, entre o homem e a mulher. E o primeiro casamento ele é formado, que é Adão e Eva, formado em uma só carne. Amém? E nós paramos na aula passada aí, e nós vamos estar falando agora sobre a tentação de Eva. O homem foi criado para ser uma bênção. O homem foi criado eterno, mas houve a tentação. Gênesis capítulo 2, versículo 25. E ele diz assim: ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Eles eram como os animais, não existia vergonha. E no versículo 1 diz: ora, a serpente era mais astuta dos animais do campo, e o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. E ele sugestionou com a mulher. E é assim também na nossa vida. Ele pode sugestionar. Ele sugestionou, provocou para a mulher responder algo para ele. Ele queria que a mulher respondesse. E a mulher dá a resposta. A resposta é essa: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Deus então faz um alerta à mulher. Qual é o alerta? Fruto da árvore no meio do jardim, da árvore da ciência do bem e do mal, não comereis. Por quê? Vai morrer se comer. E a serpente, astutamente, ela diz assim: certamente não morrereis. Mentira! Ela está dizendo que Deus mentiu. A serpente está acusando Deus de mentiroso, que nós não iríamos morrer. Mas o que aconteceu? A partir do momento que Eva comeu, a morte entrou. Então, quando Deus alertou o homem para não comer daquela árvore, que era uma prova para o homem, uma provação para o homem, e ele comeu daquela árvore, ele automaticamente, desobedecendo uma ordem de Deus,
achando que a serpente, a astuta, tinha razão em sua palavra, achando que eles não morreriam. Eva pode ter achado que ela não morreria, pode ter acreditado nas palavras da serpente, acreditou em Satanás, e quando ela acredita em Satanás e não acredita em Deus, a consequência acontece. E o homem é condenado à morte. E o homem é condenado a 3 mortes. Os irmãos sabem qual é? Eu falei semana passada, né? Morte física, espiritual e eterna. 3 mortes nós somos condenados. Então, quem estava falando a verdade? Deus ou a serpente? Deus ou Satanás? E é um princípio bíblico, irmãos, que é estabelecido até hoje. Porque da mesma maneira que Eva foi enganada, nós fomos enganados no dia de hoje, porque a palavra de Deus, ela diz para não agirmos de certa forma. Por quê? Você não vai agir de certa forma? Porque se você agir de certa forma, você vai ser condenado eternamente. Certo? E a palavra de Deus, ela é recheada de atributos, de palavras, de ações, de ordenações de Deus para a nossa vida. E podemos dar um exemplo. A lei da semeadura. Você planta limão, colhe limão. Então, se você plantar, você vai colher, né? E a palavra de Deus, ela vai cada vez mais profundo. Ela vai entrando mais. E ela vai abrindo os olhos, alertando do que acontece se você não fizer o que Deus ele está dizendo. Aí colocamos como imposição: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode realizar aquilo. Não. Se você fizer, vai haver uma consequência. Se você fizer, você pode ser condenado à morte. Se você fizer, você pode morrer espiritualmente. Se você fizer, vai ter uma consequência desta ação bíblica que Deus ele está te alertando, que Deus ele está falando. E Deus fala de tudo. Deus fala de bons costumes e de maus costumes. Deus fala para não andar na roda dos escarnecedores, porque vai haver uma consequência na sua vida. Então, o que aconteceu com Eva pode acontecer hoje na nossa vida, pode acontecer agora, mas para nós termos agora, para acreditar agora, é difícil. Por quê? Não estamos vendo. Eva também não estava vendo, só que ela recebeu a condenação. Ela recebeu a punição. E nós recebemos também por causa dela. Então, é muito importante a obediência a Deus. É de extrema importância a obediência a Deus. Por quê? Porque a obediência a Deus te leva ao livramento. Não é porque você vai ser punido por Deus. Não. Porque você vai receber um livramento de Deus, um alerta para que você não caia numa armadilha. Certo? Irmãos conseguem entender isso? É uma armadilha. O inimigo ele forma armadilhas, sutilezas maravilhosas, armadilhas que a gente olha, não, tem razão. Por que eu não vou comer dessa fruta? Verdade. Deus está mentindo. É mentira. Aí, provocados, fazemos a ação. Quando fazemos a ação, aí então nós vamos receber, aquele livramento não vai acontecer mais na nossa vida. Deus tentou nos livrar, nos alertou, mas caímos na armadilha, caímos na cilada. E Satanás,
Ele arma ciladas para a nossa vida, no nosso cotidiano, todos os dias. Todo dia ele tem uma cilada para nós. Se nós estivermos vigilantes e alerta, não vamos cair, e sempre na obediência a Deus. Amém? Vamos continuar. Então a mulher, ela foi seduzida. Amém? Vamos para o versículo 5, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só, como é a árvore do bem e do mal que ela está falando. Depois ela me fala, literalmente. E ela diz o quê? Você vai receber algo. Você vai ter algo poderoso. Olha o que você está perdendo, irmão. Ô Nilson, olha o que você está perdendo. Não, cai fora desse negócio aí. Vem para cá, ó. Porque aqui você vai ser abençoado. Aqui você vai receber o melhor. A serpente queria seduzir. Sai dessa. Sai da conversa de Deus. É conversa. Você vai receber um poder se você fizer isso. Ela diz: você vai ser como Deus. E olha que sedução perigosa é essa. Quem quer ser como Deus? Satanás. Ele queria ser como Deus. E a sedução de poder na vida do ser humano é muito grande. O ser humano em si, ele quer poder, ele quer ser o maioral, ele quer ser o grande, ele quer ser o top, ele quer ser o mais poderoso, o mais rico. E quando ela viu essa oportunidade, ela viu como uma oportunidade. Mesma coisa que Satanás viu no céu, viu Deus lá mantendo, organizando aquela coisa maravilhosa, e falou assim: eu posso fazer isso, eu também consigo. Eu não sou Deus, mas eu consigo. Ó. E ele tentou no seu coração passar a perna em Deus. E quando ele tenta passar a perna em Deus, Deus o derruba do céu abaixo. Amém? Você viu como a sedução era muito grande? Verso 6 diz assim: então, vendo a mulher que aquela árvore é boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nem tudo que o seu cônjuge ele faz é correto. Nem tudo que o seu cônjuge ele pode trazer para você pode ser correto, pode ser certo. Porque se aquilo que o seu cônjuge vier te fazer, vier te trazer, não estiver respaldado dentro da palavra de Deus, pode ser uma cilada. Todo ser humano é sujeito a errar, a falhar e a cair. Todo ser humano, tanto mais perto como mais longe. Agora, a mulher de Adão, tirada dos ossos de Adão, leva a condenação para Adão. Amém? Vamos lá. Então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava no jardim, e a tardinha, e esconderam-se do Senhor o homem e a mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor o homem e perguntou: onde estás? E respondeu o homem: ouvi a sua voz no meio do jardim, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Opa! Comeu da árvore que ordenei que não comesse? Então, nós
vemos que houve uma ordem e a ordem não foi cumprida. Versículo 12. Ao que respondeu ao homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a ave para comer e comi. Vou para frente, irmão, senão nós vamos ficar muito tempo aqui, tá? O que acontece nessa parte? A condenação. Então o homem, ele é estritamente, ele recebe aquilo que Deus falou que ia acontecer. Deus disse: se comesse, morreria. E então chega até o homem não uma condenação, mas 3. E a gente tem que pensar, não é Deus que puniu o homem, não. Ele entrou na rede que Deus estava livrando. Deus não vá por esse caminho, porque é caminho de laço, e ele foi. E a partir daí, ele é condenado às 3 mortes. Eu falei, física, espiritual e eterna. Amém? A morte espiritual instantânea. A morte física foi depois de 900 anos. E a morte eterna ainda vai acontecer. Amém? Então aí nós vemos, né, a queda do homem. O homem, ele foi, né, destituído ali de Deus, destituído da glória de Deus. Vamos para o versículo 22, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora o jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora, o homem pôs no oriente do jardim do Éden os querubins, para uma espada flamejante que se movia para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Ele foi lançado fora do jardim do Éden. A punição do homem foi lançado fora do Éden. Deus deu um presente. Rejeitou, então ele perdeu o presente. Agora a condenação é consequência do ato. Entendeu, irmãos? Muitas das coisas da nossa vida é consequência dos nossos próprios atos. Nossa consequência. Não é Deus que me puniu, é consequência sua, por falta de obediência a Deus. Amém? Glórias ao Pai. Vamos então para a continuação. Vou fazer um resumo bíblico a partir daqui, para nós estarmos entrando aí, navegando na Bíblia. E vamos embora em todos os tópicos. Achei bastante coisa importante. Aí nós vamos estar falando aqui, né? Amém? Deus criou o homem e o colocou no ambiente perfeito. No entanto, o homem se rebelou contra Deus e deixou de ser o que Deus tinha planejado para ele ser. Deus perdeu aquele plano. Ele era já eterno. Ele já era espiritual. Ele já conversava com Deus. Ele já andava com Deus. Deus já falava com ele e ele com Deus. Ele já era perfeito. Ele não precisava trabalhar para comer um pedaço de carne. Ele não tinha que sofrer para ter alguma coisa em sua volta. Qualquer fruta que ele quisesse comer, ele podia comer. Qualquer animal que ele tivesse vontade de comer, ele poderia comer. Estava tudo ali para ele. Ele tinha tudo. Tudo ali que Deus tinha colocado para ele. Lógico que ele tinha que trabalhar, ele trabalhava. A Bíblia diz que Adão foi chamado para trabalhar desde o início. No Éden ele já trabalhava.
ele já trabalhava no Éden, ele tinha suas obrigações no Éden, então o homem já tinha que trabalhar, mas ele tinha tudo para ele. Saiu do Éden, agora é suor, vai ter que comer o suor do seu rosto, a partir daí, amém? Só para a gente, eu sei que não quero tomar tempo, mas só para a gente ter uma noção. Quando a gente estava no Éden, a gente tinha tudo. Aí nós perdemos o Éden. Mas lá no Éden ainda foi feita uma promessa. Que viria um, pisaria na cabeça da serpente e nos restauraria a Deus. É o plano da salvação. Quando Cristo veio para nos restaurar, Ele veio para nos restaurar em todos os aspectos. Entanto que hoje nós temos isso. Ele veio para nos restaurar espiritualmente. A única coisa que nós não temos, hoje, é o livramento da morte física. Então, a morte física nós não conseguimos, mas a morte espiritual, essa pode voltar à nossa vida gradualmente. Então nós deixamos de um estado de morto espiritual e ressuscitarmos com Cristo. Espiritualmente temos uma vida espiritual saudável. Só que hoje não é como Adão. Adão era cheio, era pleno de Deus. Nós só podemos ser plenos de Deus se nós buscarmos a plenitude de Deus. Como? Através da oração, do jejum, da busca da palavra de Deus, todo dia orando, todo dia buscando, uma dedicação máxima a isso. Então a restauração espiritual ela vem e ela é gradual, mas ela volta à nossa vida. Teremos essa restauração espiritual. E quando nós temos a restauração espiritual e nós olharmos no livro de Deuteronômio, quando Deus ele estabelece aquele que o ama, aquele que está com ele, aquele que o obedece, aquele que ensina a tua palavra, a sua casa todos os dias ao deitar, ao levantar, ele dá uma condição qual? Da restauração física na nossa vida, de nós podermos ter como Adão tinha. Nós podemos ter o nosso alimento à vontade. Nós podemos ter aquilo que o nosso coração deseja, desde quando seja bom. Podemos ter de volta, não como em Adão, mas podemos ter. E Deuteronômio, ele garante isso para a gente. Mas você tem que ser restaurado totalmente a Deus. E quanto mais restaurado a Deus, mais você pode ter de Deus na sua vida. Amém? Da parte espiritual e de bênção. Deus colocou o mundo sob uma maldição por causa do pecado do homem. O mundo foi amaldiçoado por causa do homem. Então, a maldição veio ao mundo. Mas imediatamente colocou um plano de salvação para restaurar o homem de toda a criação da sua glória original. Então nós caímos, erramos, mas então Deus ele coloca um plano em ação, e este plano é o plano da salvação. Este plano é um plano eterno. Este plano, eu queria que os irmãos, ninguém fala isso, nem o teólogo fala isso, mas eu falo. Se nós olharmos e imaginar, quando Deus estava no céu antes da criação, nós vimos um episódio que a Bíblia nos narra, que é Satanás caindo do céu, 1/3 do céu. E eu imaginei, o céu foi desfalcado, certo? E quando o céu é desfalcado, daqui a pouco Deus ele tem um plano. Vou criar o ser humano. E ele cria o sistema solar, para não dizer que o resto não existia. Mas ele cria o sistema solar, porque ele queria algo perfeito. E a Terra é perfeita. A Terra é um negócio que
Se sair a 1 milímetro fora da sua órbita, acabou o ser humano. Então, se a Terra sair um pouquinho, e a gente nem vê, né? Acabou. Então é perfeito. Essa criação ela é perfeita. E quando Deus ele faz esta criação do homem, e a palavra de Deus diz, sabe que Deus sabe todas essas coisas, né? Deus conhece tudo. E se você imaginar que Deus conhece tudo, e ele imaginar que Deus está fazendo algo maior, e que é o algo maior? É a vida de Cristo? Não é. Não é a vida de Cristo. É a igreja do Senhor? Não é. E o que eu enxerguei? A palavra de Deus diz: um novo céu, uma nova terra. A palavra do Senhor diz: um novo Éden. Éden é uma representação. Ele criou o Éden para uma representação para a nossa vida. Mas Deus, ele tem algo maior. Sabe o que é? Lá no céu, ter seres que não apenas foram criados como os anjos, como Adão, mas seres que escolheram amar e viver com Deus, por sua iniciativa, por seu desejo, porque conheceu a Deus e falou: eu quero morar com Deus. Então Deus cria um plano de povoação novamente dos céus, mas agora de seres que o amam, que o desejam, que querem estar com Ele, não apenas porque foi criado por Ele. E para isso ser colocado em prática, o que vai acontecer? Para Deus colocar isso em prática, entra o plano da salvação que nós conhecemos. Que agora nós podemos chegar até Deus, mas não como Adão, através do seu filho. E aí a gente chega nessa terra e é estreito, é difícil. Adão tinha tudo, né? Não é verdade? Nós não temos nada. Nós não temos aquilo que Adão tinha, né? Tudo na sua mão, tudo fácil, tudo ali, cheio do Espírito, cheio de qualquer comida, uma esposa maravilhosa, mas ainda que caiu, né? Mas ela era. Então, Adão tinha tudo, um homem perfeito. Agora nós não, somos imperfeitos, não temos muita coisa, mas somos diferentes em uma coisa: queremos Deus, mesmo sem nada. Aí se eu não te der um carro, eu ainda quero. Se eu não te der uma casa, eu quero Deus. Aí se não tiver a comida de amanhã, eu quero Deus. E se amanhã eu vou ficar desempregado, também quero Deus. É diferente esse ser daquele Adão. Agora nós, não importa o que passamos, queremos estar com Deus, queremos morar com Deus, queremos viver com Deus. E isso que é o plano de Deus, o plano de fazer uma nova habitação do céu de quem ama, de quem escolheu estar com Deus, de quem escolheu viver com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O homem ele foi criado como ministro de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. O propósito de Deus era o homem tivesse comunhão com Ele e fosse o seu ministro na terra. Adão era ministro de Deus, para ser amigo e andar com Ele, né? Ele diz: façamos, né, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, onde nós já lemos Gênesis 1:26. E o homem tornou-se alma vivente e revestido da perfeição de Deus, pois
a vida e o poder de Deus foram soprados sobre o interior do homem. E o fôlego da vida, que é o fôlego de Cristo, foi soprado no homem, que é o Espírito do homem. E o homem não foi criado para estar em conflito com Deus ou com a sua criatura, e sim para viver uma comunhão harmoniosa com Deus, como um ser humano, com amizade e também com os animais. Foi para criar em uma harmonia. O homem foi criado. Deus abriu a sua comunhão completa com o homem, a fim de que se pudesse governar e reinar com ele na terra. O reino terreno já tinha sido estabelecido lá em Adão. Então o homem já era para reinar com Deus na terra. Mas a partir da queda, o homem estava reinando sozinho, mas agora nem o homem estava reinando. Mas Satanás tomou a frente do homem e passou a reinar na terra. Como a Bíblia depois diz que o mundo já era do maligno. E o homem foi investido de autoridade, domínio, amor divino para ser ministro de Deus desde o princípio. No entanto, por um ato de vontade própria, o homem rompeu a sua comunhão com Deus quando lhe desobedeceu e caiu na armadilha de Satanás, é o que nós acabamos de falar aqui. Ao pecar, o homem conscientemente rebelou contra Deus e contra o seu plano original. Deus não concebeu um novo plano. Deus concebeu um novo plano então para o homem, como eu falei agora, que é o plano da salvação. É interessante nós entendermos que é plano da salvação. A obra de Jesus, redentora, plano da salvação. Plano da salvação, morar com Deus. E pela transgressão de uma só morte, reinou no meio dele. Muito mais agora, para receber de Deus a imensa provisão de graça e divina justiça, a reunião em vida por meio de um único homem, que é Jesus Cristo, ao longo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas sim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versículo 17. Aonde então, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem então, agora entra a justiça, a restauração deste homem. E Deus é um Deus com um objetivo e propósito, plano que designou pelo pecado. Adão trouxe a morte ao mundo, mas pela morte, a ressurreição do último Adão, que é Jesus Cristo. O homem teve o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus restaurada, e agora por meio de Jesus pode usufruir das bênçãos que antes do pecado, inclusive o dom da imortalidade. Já pensou nisso? Eu falei de tudo isso agora, mas inclusive o dom da imortalidade. Nós somos imortais. Como? Quando nós voltamos para Cristo, teremos a nossa restauração espiritual. Com a restauração espiritual, nós vamos ter a nossa salvação eterna e uma vida eterna agora com Deus. E é muito interessante uma coisa: quando Deus faz a restauração, nós vamos morrer fisicamente, certo? A morte física, não tem como, vamos passar por ela. Só que vai haver uma ressurreição. E quando houver essa ressurreição, o corpo vai levantar, o corpo vai ressuscitar, e o corpo vai para o céu. O corpo não vai ficar debaixo da terra, não. Ele vai ser transformado. O nosso corpo ele vai ser transformado num corpo glorioso, semelhante a dos anjos, semelhante
a do próprio Deus. Essa é a restauração de Deus. Então a promessa da morte, né, da morte física, ela é restaurada quando nós levantarmos dos mortos. Amém? Por intermédio de Jesus somos feitos imagem de Deus, aperfeiçoados e habilitados para ser ministros e sacerdotes de Deus por meio de Jesus Cristo. Recebemos autoridade, unção, né, que foram entregues aos primeiros homens. Então somos capacitados para enfrentar Satanás e os demônios, que é a obra de Jesus agora na nossa vida. Que forma, que maneira? Agora nós recebemos de Deus, recebemos o poder, recebemos a autoridade, recebemos os atributos de Deus para enfrentar quem enfrentou o primeiro Adão, quem seduziu o primeiro Adão. Quem enfrenta ele agora somos nós, a igreja de Deus. Foi-nos confiado isso. Nós arrancamos as almas de Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja? Somos nós. Quem que está lá? Quem está lá? São as almas. Estão nas garras de Satanás. Egito, Moisés, povo escravizado. Deus envia Moisés, houve uma promessa que viria um libertador. O libertador veio para tirar da escravidão. E hoje quem são esses representantes? A igreja. Você, sou eu. Mas como? Com poder, autoridade, graça de Deus, podemos tirar as almas da mão de Satanás. Amém? Temos o poder do primeiro Adão para defender-nos contra as tentações e ações do ataque do diabo. Esse poder está em nossa vida, mas ele é gradual. Ele é como se fosse água, copo de água. Você é o copo. A água é o Espírito Santo. Como é que está? Transbordando? Um dedinho? Metade? Para enfrentar Satanás temos que estar transbordando. Teremos autoridade. Então temos que transbordar de Deus. Quando a gente sai agora do livro de Gênesis, saindo agora da criação do homem, nós vamos entrar no primeiro homicídio. O primeiro homicídio também. O homem perdeu a graça. Perdeu a graça de Deus. Não tem mais comunhão com Deus. E o que acontece? Primeiro homicídio. Os ciúmes. O seu irmão Caim mata Abel. Eu vou passar bem rápido, senão a gente não chega no final. Porque ele teve os ciúmes do seu irmão. Porque o seu irmão entregou uma oferta mais agradável a Deus. E tudo isso fala conosco. Tudo fala conosco. Qual é a sua oferta a Deus? A gente fala de oferta, só lembra de dinheiro. Mas oferta é de cheiro suave e agradável a Deus. É quando você dá algo para Deus com o seu coração, com o seu íntimo, por prazer, porque você ama entregar aquilo para Deus. E às vezes você fica até chateado se você não fizer. O seu coração é para fazer aquilo. E quando Abel faz essa oferta, ele faz o seu melhor. Por que ele faz o seu melhor? Porque é o seu Senhor, o seu Criador, Deus do seu Pai. E Caim não pensou assim. Vamos dizer assim, Caim deve ter pensado assim, eu não vou fazer o melhor, porque senão eu vou perder isso aqui. Imagina só se eu pegar o meu melhor cacho de uva, eu vou lá oferecer para ele, vou queimar ele lá. Puxa, eu posso aproveitar essa uva, certo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aquele outro cacho lá que não é tão bom e vou dar aquele para Deus.
Deus vai queimar ele mesmo? Né? Por quê? Enquanto o seu irmão não. Pega o seu melhor e ele faz questão de ser o melhor. Aí Deus olha e se agrada do quê? De quem fez de coração ou de quem lhe deu uma sujadinha? Essa é a diferença. Aí Deus não se agrada. E porque Deus não se agradou, o que ele faz? A sua maldade do coração mata o seu irmão. Mata o seu irmão. Só tinha 2 homens ainda ali. Estava sendo criado, todos os homens ainda, né? Mas ele mata alguém fundamental. Imagina, pai, de quem seria esse homem? Imagina a nação que viria dele. Talvez que a nação de Abel poderia ser a melhor nação do mundo. Poderia ser os melhores homens do mundo, os mais bondosos, mais com corações melhores. Talvez o equilíbrio estaria aí. Porque nós vamos ver daqui a pouco aqui que o homem desvirtuou totalmente de Deus. E o equilíbrio poderia estar aqui. Mas o que aconteceu? Mataram ele. Bom que depois ainda nasceu 7. E de 7 então foi gerado aí outras gerações. Amém? Então temos o primeiro homicídio. E a entrada de uma maldição. A segunda maldição, a primeira maldição é Adão, né? Através de Adão amaldiçoou o mundo, e agora a segunda maldição, que é a maldição de Caim. Deus amaldiçoou Caim, certo? Para que ninguém matasse aí Caim, então. Depois disso, nós vamos já entrar em Gênesis capítulo 6, versículo 1, que é a corrupção do homem. O homem se corrompe, e ele entra em uma corrupção, num colapso no início do mundo. O homem entra em colapso. O homem... Vamos ler o texto? A gente vai ter uma ideia melhor. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 3. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas. E vieram os filhos de Deus, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, e todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenterá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então o homem, ele se corrompe aqui. E ele começa a fazer o quê? Casar, dar-se em casamento, para falar uma palavra mais suave. O homem começou a pegar todas as mulheres que via. Ah, é bonita? Manda para cá. Não importa. Ele começou a se corromper num ponto gravíssimo. E esse assunto, ele é tabela até agora, até os dias de hoje. Uma das maiores quedas do ser humano é na parte física sentimental, é na parte, né, da conjunção carnal. O homem cai até hoje nisso, e nós vemos isso desde o princípio. E o que Deus faz? Vou estabelecer para o homem agora, ele vai viver até tanto 120 anos. Esses são os dias do homem, a média do homem, 120 anos. Não bastasse ser 120 anos, nós reduzimos isso, sabia? Sabia que nós reduzimos isso para 70 anos, 80 anos? Como? A gente não quer saber de nada. A gente não quer saber de nós. A gente não quer saber de saúde. A gente quer saber de qualidade de vida. Qualquer coisa ruim que tem na nossa frente para comer, a gente come. Ele não quer saber a origem daquilo lá. Não quer saber como foi feito, como foi fabricado. Não quer saber se faz mal, se faz bem. Não se importa. Hoje, no século 21,
por muitas pessoas estarem ruins, começaram a pesquisar e nós vemos que muita coisa começa a se mudar. A gente começa a descobrir que muita coisa que a indústria fez é ruim, é mal para o ser humano, faz mal, comemos. Então estamos entrando numa era de saúde agora, mas essa era de saúde que nós estamos, se nós colocarmos aí 15% da população é muito, que se cuida, que levanta de manhã, vai ver, eu ficava falando com o Johnny esse dia, levanta cedo, 6 horas da manhã, vai ver o sol nascer, sentir a brisa da manhã no seu rosto, olha que coisa maravilhosa, você acordar, sabe, você respirar aquela forte, sentir aquela brisa no seu rosto, fazer aquela caminhada, que coisa maravilhosa. Comer algo saudável, comer um mamão de manhã cedo. A Débora não gosta, tá? Gelado. Não, o negócio é um cafezinho quente com pão. Não. Nós, revertemos muito. Voltamos muito para trás, aí de 120, 70, 80 anos. Mas isso pode ser mudado. Por que pode ser mudado? Porque nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos servos. E temos que fazer o certo. Temos que cuidar do quê? Do corpo. Por que temos que cuidar do corpo? Porque ele é templo de Deus. Você não faz manutenção do templo. Não cuida do templo de Deus. E amanhã vai lá no pé da cama e chora. Ah, Deus, eu estou com dor. Ah, Deus, eu estou assim. Sedução da serpente. A mesma coisa. A sedução te levou à consequência. Lá atrás você comeu o que não podia, agora você sente a consequência de comer o que não podia. Os pesquisadores falam ali, o refrigerante, que agora explodiu, né? Ele explodiu na nossa era, que toda festa tem que ter. Você não vê uma garrafa de suco, né? Suco natural, não vê uma garrafa, cambuci, uma garrafa de cambuci. Eu não conhecia essa fruta. Aí, esses tempos atrás, na casa da minha mãe, tem uma árvore lá, eu não sabia o que era. Descobrimos que era esse cambuci, descobrimos que ela fazia um suco, fizemos o suco, mas que coisa boa! Pesquisei, tem diversos benefícios, muito melhor do que o refrigerante. A gente toma refrigerante, você sabia? Você tem que tomar 36 quantidades de água, daquela quantidade de refrigerante que você tomou, você não cuida do tempo. Aí amanhã você chora para Deus e fala, Deus, eu estou doente. Mas por que você está doente? Consequência de seus atos. Amém? Eu sei que muito nós não conhecemos, não entendemos, mas Deus nos dá sabedoria para entendermos, para pesquisarmos, e agora que você já sabe um pouquinho, então vamos fazer o nosso melhor. Amém? Então nós vamos ver agora aí o homem dessa situação absurda. Uma Sodoma e Gomorra, antes da Sodoma e Gomorra, aí o que Deus faz? Dilúvio. Gênesis 6, 11, 14. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, a fim de que toda a carne, e vindo perante a sua face, para que a terra que tinha se enchido de violência, eis que os desfarei com a terra. Eis que eu vos desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com um betume. Depois continua. Criação da arca de Noé. Por quê? Corrupção do homem. Se corrompeu. Deus falou, agora chega. Brincou demais. Não
vou passar o facão. Só que agora não é apenas ali a consequência em si, é consequência. Mas agora tem uma ação poderosa de Deus, não chega. E Deus disse chega. Não conseguimos olhar para Deus do dilúvio, né? Se a gente olhasse para Deus como um Deus do dilúvio, você pensaria duas vezes para colocar o pé em lugar. Você pensaria duas vezes para fazer uma ação. Opa, o Deus do dilúvio foi forte, foi duro, foi firme. Por que você acha que ele não vai ser hoje? Ele não mudou. É o mesmo Deus, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. E vai ser duro da mesma forma. Estamos na era da graça, graças a Deus. Então Deus usa de outros mecanismos hoje para nos alertar. Mas Ele é o mesmo Deus. E acontece o dilúvio. Nós vimos que Deus encheu a terra com o dilúvio. E sobraram apenas quem? A família de Noé e os animais, como todos os irmãos já conhecem a história, não vou ler a história, tá? Nós não temos tempo. Depois da Noé, maravilha. Agora então os seus filhos vão continuar, amém? Continuar a caminhada, sem Cã, Jafé. Tem uma história ali ainda da vinha de Noé, que Cã vai lá e vê seu pai nu, seu pai fica bravo e não amaldiçoa ainda, né? Queria ser servo dos seus irmãos, mas continua a história. E nós vamos, se você pegar o livro de Flávio José, ele vai trazer a genealogia desses povos. É muito legal você ver a genealogia dele. A genealogia de Cã, genealogia de Sem, genealogia de Jafé. E quando você vê a genealogia, você vê no que se tornaram os povos. Os melhores povos, os povos piores. Amém? E tem essa genealogia, você vê que depois. E aí é onde vamos, então, agora, para a Torre de Babel. Passou-se algumas gerações. O homem resolve, então, lá em Gênesis 11, de 1 a 9. O homem resolve criar uma torre. Opa! Eu quero ser poderoso. Então eu vou fazer essa torre para me igualar, para mim estar lá em cima, para me igualar a Deus. Soberba de novo entrou no coração do homem. E quando ele começa a construir essa torre, Deus olha e não se agradou. Ele falou assim: o quê? Vocês estão fazendo essa torre com esse propósito? Então eu vou fazer algo com vocês. A partir de hoje, vocês vão falar línguas diferentes. E eu vou confundir vocês. E vou espalhar vocês por todo o mundo com uma língua diferente. O que aconteceu? Houve a separação dos povos. Aqui, no livro de Gênesis, foi a separação dos povos. E ele separa e manda para o mundo inteiro. O mundo inteiro agora, então, cada parte fala uma língua. E quando a gente discorre o texto e fala, né, que os filhos de tal foram para tal lugar, os filhos daquele foram para tal lugar. E eles foram se separando, foram indo, eles não ficaram na torre. Se separaram, foram embora. Como Deus ordenou, agora estou separando vocês e vocês vão. E não conseguiram, foram, e foi a separação aí, amém? Da torre de Babel. Não vou ler que é extenso, né? Depois da torre de Babel, nós vamos entrar agora em algumas histórias bíblicas. E essas histórias bíblicas são apaixonantes. São histórias bíblicas maravilhosas, que nós pegamos de cada personagem e é tremendo o que acontece. E para nós chegarmos na primeira história bíblica dentro da cronologia, nós vamos falar do nosso pai na fé, que é Abraão. Mas nem para chegar em Abraão, nós paramos lá em Noé, certo? E nós vamos ver então que Noé teve um filho chamado Sem.
E Sem teve um filho chamado Arfaxade. E Arfaxade teve um filho chamado Sela. E Sala teve um filho chamado Eber. E Eber teve um filho chamado Peleg. E Peleg, Reu. E Reu, Serug. E Serug, Naor. E Naor, que era de Ur dos Caldeus, né? Ele estava em Ur dos Caldeus. Ele tem um filho chamado Abraão, ou Abraão. E aí então começa uma outra história. E quando Deus chama Abraão, Deus está colocando o plano da salvação em ação. Deus dá um passo do plano da salvação. E é maravilhoso você pegar a história de Abraão. Porque a história de Abraão é a sua história. Você sendo chamado para Deus, você no mundo, e Deus te chama, e você vem para Deus, você não conhece nada, e Deus só faz uma promessa para você, e dá uma bênção para você, e dá uma, né, o começo é uma bênção, porque Ele dá uma bênção no começo, e daqui a pouco você vai para um deserto, e você está lá no deserto perdido, não sei como fazer, não sei o que eu faço. E daqui a pouco você dá umas tropicadas, daqui a pouco você levanta de novo e você continua caminhando, daqui a pouco você vai para o Egito e sai do Egito e dá uma mentirinha e cai de novo e levanta, daqui a pouco você desce para o Egito de novo e sai do Egito de novo e comete um ato mais grave, mas você levanta de novo, aí Deus falou, ó, eu vou segurar sua bênção aí um pouco. Você está meio complicado, irmão. É Abraão que eu estou falando de Abraão. Você está meio complicado, meu querido. Vou segurar o seu um pouquinho para você começar a aprender que você tem que andar no meu plumo. Você tem que andar comigo. Aí quando você começa a aprender a andar com Deus, opa, chega a bênção. Mas quando chega a bênção, Deus fala assim, agora eu vou te provar. Vou arrancar sua bênção, vamos ver o que você faz. Aquilo que você esperou a vida inteira, Deus fala assim, ó, agora é meu, daqui. Só que agora, você já não é mais aquele menino do deserto. Agora você é um homem maduro. Você amadureceu em Deus. Fala assim, Deus, aconteceu. O Senhor me deu. Aconteceu. Aí sabe o que Deus faz? Então, meu filho, pode ficar para você. Porque agora você está maduro. Abraão, é você. É você. Abraão teve que aceitar Jesus. Essa palavra é errada ainda, né? Abraão teve que se entregar a Deus. Teve que se converter. Não era convertido. Como você não era convertido. Nem o crente é convertido. O filho do crente é convertido. O filho do crente teve também que se entregar a Deus. E avisar o filho do crente é mais difícil entregar a Deus do que o ímpio. Porque ele está aqui, conhece tudo, sabe tudo. Só que não houve a conversão do seu coração. E como ele conhece tudo, você vai falar o que para ele? É só Deus. Para entrar lá dentro, convencer o homem do pecado e trazer ele para Deus. Mas quando ele se converte, é da mesma forma. Amém? Então nós temos aí então o nosso patriarca, que é Abraão. Nossa hora está terminando, não, falta muito. Como parte de seu plano de redenção, Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus. No mundo daquela época, a localização no sul da Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates, nas proximidades do Golfo Pérsia, atual Iraque, amém? É onde que era que Abraão morava. E ao ir para Canaã, há mais de 2000 anos antes de Cristo, Deus prometeu a Abraão, a seu filho Isaque e ao seu neto Jacó, também chamado de Israel, que ele iria abençoar o mundo através dos seus descendentes, da família de Israel. Ele migrou de Canaã para o Egito, aonde eles passaram a ser uma nação.
Amém? Nós vemos agora a promessa de Deus que Deus fez a Abraão com um propósito. E esse propósito ele pegou o seu filho e o seu neto. Abraão, Isaac, Jacó. Amém? Nesse período bíblico temos a história bíblica de 3 personagens muito importantes: Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é denominado nosso pai na fé. A sua história demonstra uma legítima fé em Deus, de obediência a erros e acertos, demonstrando para nós como é o caminho do cristão. Amém? Agora, o seu filho Isaac, ao vermos a sua história, é uma história de relacionamento, de casamento. É uma história, uma das mais belas histórias de casamento, aonde Deus proporciona uma esposa que agrada a Deus, a escolha que agrada a Deus. Deus se preocupou. Abraão se preocupou com seu filho. Por quê? Ele é a promessa de Deus, certo? Não é a promessa? Então eu tenho que cuidar da promessa. E o menino foi crescendo. Ele tem que ter uma esposa. E qualquer esposa? Não. Tem que ser da mesma linhagem. Então Abraão, através de Deus, de uma prova, envia seu servo para buscar uma esposa, como ele descreveu, e provando ele encontrou dentro da sua linhagem. E nós vemos uma história de casamento linda. Quando eles se olharam, Isaac e Rebeca se apaixonaram. Casamento é dentro de Isaac e Rebeca. Vai casar? Você tem que estudar. Você tem que conhecer a história de Isaac e Rebeca. Você tem que estudar ela. Você tem que fazer isso para você partir para um relacionamento, partir para um casamento. Amém? Depois disso, nós vemos então o nascimento de Jacó, Esaú, seu irmão. E dentro dessa história de Jacó e Esaú, nós vamos ver um temente a Deus e um não temente a Deus. E não era filho de Isaac. Então, porque o irmão da igreja não quer nada com Deus, não aconteceu isso com o patriarca? Não aconteceu isso com Isaac? Não vai acontecer hoje? É normal? Filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que se converter a Deus. Nós vemos que Esaú comete algo grave, gravíssimo, que ele vende a herdade de Deus, a bênção de Deus, por um braço de lentilha. E isso é grave demais. Imagina, como é que Deus vai colocar esse homem para reinar? O homem vendeu a bênção dele, aquilo que ia fazer ele ser uma bênção no reinado. Amém? Para o seu irmão. O seu irmão, acontece a história, ele foge, e nós vamos ver então na fuga de Jacó, e até aqui é Jacó, viu? Na fuga de Jacó, encontramos uma história linda, né? Na vida de Jacó, uma história extraordinária, também de erros e acertos. Um homem perseguido, enganado, um homem abençoado. O que ele colocava a mão era abençoado. A vida desse Jacó, o seu nome dele quer dizer, significa enganador. E esse enganador enganou seu irmão pela primogenitura, entre aspas, viu? Para mim esse engano foi entre aspas. Foi enganado e teve que se casar com quem não queria. Olha só. E depois teve a sua esposa legítima. Mas a partir desses 2 casamentos começa a nascer algo
importante para a história, porque começa a formar-se o reino de Israel, através de quem? Dos 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. No meio do caminho, Deus muda Jacó. Deus muda até mesmo o nome de Jacó. Por isso que o nome do povo de Deus não se chama Jacó, mas se chama Israel, que luta com Deus e prevaleceu. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. E aí nós vamos agora então, dentro da história de Jacó, que nascem as 12 tribos de Israel. E nasceu as 12 tribos de Israel, continua a história de Jacó, mas para continuar a história de Jacó, nós vamos ter que chegar então no filho José. E todos conhecem já a história, outra história maravilhosa para fazer parte da sua vida. E através desse menino que foi jogado numa cova pelos seus irmãos, Deus leva agora o povo de Israel para o Egito e leva como governador do Egito. O seu pai passando fome no deserto. Ó, irmãos, Israel passando fome no deserto, eles passam uma prova e está lá contestando com Deus. Ele está lá passando fome no deserto e Deus faz algo estrondoso, coloca o filho dele como governador do Egito para alimentar eles. E eles vão para o Egito, tem tudo, viu? Quando eles chegam no Egito, eles sabem que eles chegam como escravos? Não. José era governador, mas José morreu, Faraó morreu, e o povo está lá. O que aconteceu? Deus abençoou tanto que começaram a multiplicar. E foi multiplicando, passou 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, e eles foram multiplicando. E o imperador, o faraó que assumiu, ele começou a olhar, né, os faraós que foram assumindo depois, eles começaram a olhar e esse povo está ficando muito grande, escraviza ele. E escravizaram. E quando estava chegando já no período de Moisés, o povo estava grande demais. No entanto, que ele fez um censo, e do seu censo ele falou assim: nós temos que dar uma solução. E então nós vamos ver o primeiro aspecto já da vida de Cristo na vida de Moisés. Primeiro era a profecia que aconteceu lá, que Deus enviaria um libertador. E quando o libertador estava para chegar, o libertador ia nascer. O cão é terrível, né? Parece que o cão já sabe das coisas. O faraó mandou matar os meninos. Mata todos os meninos. E quando ele manda matar os meninos, Moisés é colocado no cestinho, vai para o palácio, né? Através da filha dele que pega ele no cestinho no rio. E ele então é criado como um príncipe do Egito. E ele criado como um príncipe do Egito ali, imagina, um homem com uma ciência tal. Ele foi criado, irmão, não é qualquer um que poderia aprender alguma coisa não. E ele foi criado com uma ciência imensa. E ali, quando ele é criado com toda esta ciência, né, nós vemos que ele assume o seu papel, que ele então reconhece quem ele é, e ele vai defender alguém, e aquela pessoa morre, e ele foge, então já conhece a história, e quando ele foge, ele vai para o deserto, conhece a sua esposa, tem os seus 2 filhos, e Deus chama Moisés e fala: volta para o Egito agora que eu vou libertar o povo. Então Deus usa Moisés, como nós todos sabemos, e constrói essa história maravilhosa. E nós vemos então agora Mar Vermelho, as 10 pragas e a entrada no deserto. Eles vão para o deserto. Olha só o período, né? Vão para o deserto. E agora nós estamos entrando no livro de Êxodo, viu? Saímos, quando a gente chega no Egito, acaba Gênesis. E nós estamos entrando agora em Êxodo. E quando a gente fala de Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Amém? Não é só o livro do Êxodo, mas Êxodo, Levítico e Deuteronômio.
porque escrito as leis, Moisés ele destrincha, ele escreve tudo ali. Amém? E quem é o autor, o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco, é Moisés. Foi ele que escreveu tudo isso. Amém? Através da revelação de Deus na vida de Moisés. Então aquele povo que está ali, eles vão receber as 10 tábuas da lei, e das 10 tábuas da lei, 40 anos de deserto. Irmãos, era pertinho. Aí a gente fala 40 anos, acha que você vai andar daqui nos Estados Unidos. Não é não? Era perto. Não era nada disso. Eles não conseguiam sair do deserto. Teve que ficar lá. Aonde que Abraão andou quando ele foi chamado? Na terra de Canaã. Abraão já tinha comprado a terra. Sabia que Abraão tinha comprado a terra de Canaã? Ele comprou o sepultamento de Sara. Ele comprou a terra. Ele tinha comprado a terra lá, um pedaço daquela terra. E eles iam voltar para aquela terra e eles já tinham passado por ali. O povo de Israel já tinha caminhado ali na terra prometida, na terra que manda leite e mel. E agora eles não conseguiam sair mais desse deserto. Mas, como Deus tinha ordenado, porque Deus falou, vocês não vão ver. Só Moisés olhou de longe. Nem Moisés entrou. Vocês não vão entrar na terra prometida. Quando Deus fala não vai entrar na terra prometida, irmãos, você tem que entender que é uma metáfora. E é uma metáfora para nós. Se Deus falar para você que você não vai entrar, não vai. E como não vai entrar? Não obedecendo a palavra. Não obedecendo o que ele diz. Não fez como está escrito aqui, não entra. E você acha que Deus vai ter dó de você naquele dia? A metáfora daquele povo é para que você entenda que naquele dia não tem dó. Naquele dia ele não é mais advogado. Naquele dia ele é juiz. E juiz julga. E se Deus nos julgar, não escapa nenhum de nós. Não escapa. Se Deus julgar a gente agora, não escapa. O que nós contamos? O nosso advogado fiel. O nosso Cristo que está trabalhando em nós, nos moldando. Cristo vai falar, eles vão ser transformados. E Ele está nos transformando. Mas isso porque nós queremos que Ele transforme a nossa vida. Amém? Saíram do deserto, vai entrar agora, o que vai entrar? Nós vamos ver a entrada de Josué. Eles vão entrar na terra prometida, vão ter diversas guerras, nós vamos ver as muralhas de Jericó caindo, vamos ver eles perdendo para Ai e eles conquistando os outros reinos. E vai um período agora, esse período é o período chamado dos profetas e dos juízes. Amém? É o período dos profetas e dos juízes. E quando nós entramos dentro desse período, já vou encerrar, meus queridos. Amém? Eu acho que não vou conseguir ir até o final. Vamos lá, vamos tentar. Mais 10 minutinhos no máximo. E quando eles entram dentro desse período de juízes, nós vamos ver quem? Existem personagens fantásticos ali também. Quais personagens? Nós vamos ver Gideão, vamos ver Débora, nós vamos ver também, deixa eu ver se eu lembro todos de cabeça. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui para todos. Nós temos, o nome que eu esqueci, Sansão. Olha que lindo, história de Sansão, maravilhoso, exemplo para nós mostrar na nossa vida, daquilo que temos e não temos que fazer. Sansão falhou, Sansão errou, e hoje, eles acreditam que ele pode ter perdido a salvação. Amém? Então nós vamos ver agora esse período, dos juízes e profetas. Nós vamos ver diversos profetas. E o que aconteceu dentro desse período? Vai ter
uma parte bíblica que também eu acho muito importante. No meio desse período de Juízes, vai aparecer alguém chamado Boaz. Vou ler aqui para os irmãos. Salmão gerou Boaz, cuja sua mãe era Raabe, e Boaz gerou Obed, cuja sua mãe era Ruth, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. História de Ruth. Por que a história de Ruth está na Bíblia? Porque ela pega um período que ele vai fazer a junção do período dos juízes e dos profetas para o período dos reis. E quem que faz essa conexão é a história de Ruth. O livro de Ruth, lindo, fantástico. Quem não leu tem que ler. Uma história linda, de humildade, de amor. Nós vemos no livro de Ruth. E Ruth, quem que é Ruth? Ela é avó de Davi, bisavó de Davi. Ela é descendência, Davi veio da descendência de Ruth. Ruth, a Moabita. Olha que coisa tremenda, Deus usando Boaz, Ruth, para continuar a genealogia, para chegar em quem? No segundo coração de Deus. Então, tirando um pouquinho ali de Davi, nós vamos ver o quê? Estava lá nos Juízes, né? E o povo, ele fez algo que Deus não se agradou. Ele falou assim: Deus, todo mundo tem rei, mas nós não temos rei. Todo mundo tem rei. O Senhor deixou profeta cuidando da gente, juízes cuidando de nós. Nós queremos rei. Aí eles falam: vocês querem um rei? Não, nós queremos um rei. Então tudo bem, vocês querem um rei, vou dar um rei para vocês. E começa uma nova história. E essa história é linda. Ela não termina feliz, mas ela é linda. Como Deus vai escolher um rei? E Deus escolhe um moço chamado Saul, forte, bonito. E quando você vê a construção da história para Saul ser escolhido, é lindo. Você acha que não é? É bonito. Deus escolhendo Saul da jumentinha perdida. E ele foi, e ele vai até o profeta, e quando chega no profeta, o profeta unge ele a rei, o profeta vê: esse é o escolhido de Deus. E ele começa pelo caminho bom, você acha que não? Ele começou bem. E Deus foi dando vitória, nas batalhas, e o reino foi crescendo, e as coisas foram acontecendo. E opa, Israel agora tem um rei. Mas o que aconteceu? Ele viu que não precisava obedecer a Deus. Opa, não. Ô Deus, essa boiada aqui não precisa matar, não. Isso dá para nós aproveitar. Não é para que desperdiçar isso, Deus. Deus falou: não quero nada disso. Eu quero que você destrua tudo. Ah não, vamos poupar o rei, vamos poupar a boiada. E Deus desagradou a ele. Por quê? Foi seduzido pela serpente, como no começo. E ele deu ouvido à serpente. E então acabou o seu reinado, porque ele desobedeceu a Deus. E quando ele desobedece a Deus, aí Deus enxerga um menino com um coração puro, um coração maravilhoso, um menino valente, um menino pequeno, franzino, mas forte por dentro, corajoso, temente a Deus, que louvava a Deus. Ele tocava até a sua harpa para Deus, e ele não tinha medo nem do urso e nem do leão. E quando veio a oportunidade e um gigante enfrentou a sua nação, não pensou duas vezes e foi enfrentar o gigante.
gigante para salvar a sua nação, mesmo sem estatura, mesmo sem armadura, mesmo sem espada, porque ele acreditava no Deus dos deuses. E este menino é o ungido rei. Ele foi ungido rei, mas não foi para o palácio. Ficou lá cuidando das ovelhas. Deus chama a gente nos unge, quer pisar no altar, já quer subir nos grandes púlpitos. Não, Deus me chamou como profeta, Deus me chamou como pastor, Deus me chamou. Deus chamou, Deus ungiu. Mas existe um tempo para todas essas coisas. E Davi teve que esperar muitos anos para chegar até o reinado. E uma coisa aconteceu, porque a valentia de Davi, isso fez ele crescer. O nome de Davi fez ele crescer. E ele ia para as batalhas e ele matava os seus inimigos. E começaram a dizer: Saul matou 50.000. Davi matou 100.000. E irou-se o coração de Deus com Davi. E quando ira-se o coração de Deus, o coração de Saul contra Davi, ele começa a perseguir Davi. Mas Deus não ungiu Davi. Deus não chamou Davi. Não era para ser um rei. E agora perseguido pelo próprio rei da sua nação. E sabe o que aconteceu? Davi amava o seu rei. Por 2 oportunidades ele podia dar cabo do rei. Sabe o que ele fez? Ele foi acortou a ordem assim, da roupa do rei. Depois foi lá mostrou: olha, podia ter te matado, mas eu te amo. Meu rei, o Senhor é meu rei. E Davi foi assumir o trono muito tempo depois. E quando então Davi assume o trono, nós vemos o crescimento do reino imenso. Aí Israel se consolida realmente em uma nação muito forte. E nós vemos crescer o reino de Israel. Passa a ser aquela nação de Deus, aquela nação abençoada de Deus. E quando passa a ser aquela nação abençoada de Deus, Davi teve uma falha. E a sua falha não era no reino. A sua falha não era nas suas questões do reinado, daquilo que Deus chamou. A sua falha foi pessoal. A sua falha quando foi que ele achou que estava tranquilo, que não precisava ir mais para a guerra. E viu a mulher e a cobiçou. E a desejou, a teve e matou o seu marido. Davi pecou agora não contra o seu reino apenas, mas Davi pecou contra o seu Deus. Só que tem uma coisa: Davi, quando o profeta foi lá colocar o dedo na cara de Davi, simplesmente Davi, o que ele fez? Reconheceu o seu Deus, se humilhou diante de Deus e disse: Deus, não retires de mim os seus. Todos nós somos sujeitos, mas o coração desse homem foi diferente. Ele se humilhou. Só que tem uma coisa, vamos lá em Gênesis de novo. Toda ação tem uma consequência. E ele teve uma consequência. E ele perdeu a sua família por isso. Perdeu a família. No entanto, quem assume o trono é Salomão depois. E quando Salomão assume o trono, Salomão assumindo o trono de Israel, isso nós já estamos entrando agora no livro do Crônicas, livro dos Reis, amém? Nós vamos ver o que? Este homem, ele perde algo extraordinário a Deus. E quando ele perde algo extraordinário a Deus, perde o quê? Sabedoria, conhecimento. E Deus dá. E quando Deus dá isso a Salomão, o reino de Israel passa então a ser um dos maiores reinos do mundo, uma das maiores nações do mundo, e o mundo inteiro vinha até Salomão. Olha,
saiu lá de Abraão, que passou pelo Egito, que teve que vencer diversas guerras, agora o mundo inteiro reverenciando. Só que aconteceu um problema. Salomão cresceu demais, se inchou demais. Ele, infelizmente, se desvirtuou de Deus. E os propósitos de Deus ele deixou de lado. Mas ele continuou abençoado. Só que teve um problema. Deixou de lado o mais importante, o principal, que era Deus na vida dele. E o que aconteceu com isso? Quando então Salomão ele já quase para morrer, a palavra também dá de se entender que ele poderia ter perdido a sua salvação. Que adiantou um grande rei, que adiantou tudo o que ele fez, perdeu a sua alma. E com isso, quando Salomão morre, seu filho Jeroboão assume. E quando Jeroboão assume, irmãos, eu até preciso ler, porque é grave o que acontece. É grave o que aconteceu na vida de Jeroboão. Jeroboão assume o reino. Só que Salomão, ele começou a cobrar muitos impostos do seu povo. Ele recebeu tanta riqueza de tantos lugares e esqueceu do seu povo. E a carga tributária que estava em cima do seu povo era gigante. E o povo falou: eu não aguento mais. As tribos de Israel se reuniram e falaram: não estamos aguentando a carga tributária. Aí procuraram o rei e falaram: rei, não estamos suportando. E Jeroboão, a princípio ele ouve os sábios, os mais velhos sábios, e os sábios aconselham a ele e diz: realmente, a carga está grande. É necessário que diminua a carga. Mas aconteceu um problema. Ele foi ter conselho com os novos, os seus novos sábios. E os novos falaram assim: não, aumenta a carga. Aumenta a carga. E quando se aumenta a carga, 10 tribos dá tchauzinho para Jeroboão. Assim: ó, fica aí, estou indo embora. E divide-se o reino. Olha só, a glória de Salomão dividido em Jeroboão. E fica 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro. Fica, vê se eu lembro o nome, que é Judá. Eu botei ela aqui agora, mas depois eu passo para os irmãos. A outra tribo que foi com Judá. Só 2 tribos com Judá. Por isso que é povo judeu, viu? Você sabia que quando você se fala de nação do povo de Deus, nós temos os hebreus. Sabia lá os hebreus, né? E depois nós temos também, depois dos hebreus, nós temos os israelitas. E depois dos israelitas nós temos os judeus. 3 povos. Quem são os hebreus? Os antigos. Os antigos. Antes do povo de Israel. Quem são a nação de Israel? As 12 tribos de Israel. E quem são os judeus? As 2 tribos que sobraram. Essas 10 tribos foram embora. Só que aconteceu algo grave. Com essas 10 tribos, já estou terminando. Com essas 10 tribos, eles deixaram a Deus. E quando eles foram deixaram a Deus, foram escravizados pelos. Deixa eu lembrar. Já lembro. Eles foram escravizados. Não é pela Babilônia, é outra nação. A nação que sempre provocou Israel. Eu lembro o nome. E eles são levados cativos.
Sabe o que aconteceu? Deixaram a Deus. Não queriam mais. Sabe o que aconteceu historicamente? Sumiu as 10 tribos. Sumiu. Não se sabe mais o que aconteceu com elas. Foi-se embora, tchau. Só sobrou Judá. Só sobrou as duas. Judá e a outra comunidade. Mas ali, vamos para a história que continuou de Judá. Quando continua-se a história de Judá, nós vamos ver que eles também ficaram um pouco mais na presença de Deus. Mas depois, deixaram a Deus também. E quando eles deixaram a Deus, o que aconteceu? Foram escravizados também. Mas agora por quem? Pela Babilônia. E aí, nesse contexto bíblico, nós vamos ver agora 4 personagens maravilhosos, que é Daniel, Mesaque, Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós vamos ver as covas dos leões, e vamos ver também a fornalha de fogo ardente acontecendo na Babilônia, com esses personagens bíblicos. E dentro desse contexto histórico também acontece o quê? Esdra. História, irmãos, quer uma história linda? Esdra. Vai estudar Esdra. Tem o pastor Hernandes Dias Lopes, tem estudo de Esdra. São 5 vídeos para conseguir estudar Esdra. A reconstrução dos muros de Jerusalém. Fantástica história. Vai lá que você vai aprender muito. Amém? O que acontece nesse contexto? Depois de 70 anos, eles começam a voltar para Jerusalém, e aí então começa a reconstruir a história do povo de Israel, e nós vamos passar, então, nesse momento, por um período interbíblico. Deus para de falar com o povo, eles voltam, e Deus, cansei, não vou falar com vocês. E ficou um período de 400 anos sem falar com o povo judeu. E nesse período de 400 anos, depois de 400 anos, nós vamos ver uma história acontecer. E essa história que começa agora é a história que começa com um profeta. E esse profeta se chama João Batista, dentro do ventre da sua mãe Isabel e do seu pai Jesus. Nós vamos ver então, finalizando o Velho Testamento e iniciando o Novo Testamento. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Um pouco longo. Vamos agradecer a Deus por esta aula de hoje. Quero agradecer a Deus pelos irmãos. Os irmãos também que conseguiram até o final em casa aí. Amém? Deus, Ele é maravilhoso, fiel, e coloquem aí na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai eterno, Justo Santo, obrigado por essa aula de hoje, por tudo que o Senhor realizou e fez sobre a nossa vida nesta noite, pelo conhecimento que tem derramado sobre a nossa vida. Pai, faz a tua obra em cada um de nós, amém. Tu és um Deus grande, zeloso, maravilhoso. Agora eu peço que leve os teus filhos em paz para casa, guarda-os